Pessoal, então agora nós vamos ver a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos começar a ver as três razões, então. A primeira razão é dada por seno, que é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Segunda razão é cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Depois nós temos a terceira razão, que é tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Agora parece estranho isso, mas vai fazer sentido. Vamos lá. Nós vamos utilizar o que a Andressa falou na última aula. Vocês podem associar sempre isso, ó. O tal do só, cá, toa. E essas três coisinhas aqui vocês vão conseguir associar cada uma delas ao triângulo retângulo. O enunciado diz o seguinte: considerando o triângulo retângulo, se ele está dizendo que é um triângulo retângulo, ele é retângulo. Se ele é retângulo, ele possui um ângulo reto. Considerando o triângulo retângulo em A, significa que o ângulo reto é em A. O que é A, professor? A é o vértice, certo? Nós temos o lado AB e o lado AC. O encontro desses dois lados é o vértice A, e no vértice A nós temos, então, o ângulo reto, então, que faz as paredes para construir o quadradinho, então, do ângulo reto ali, para formar o ângulo de 90 graus. Então, lá. Temos em relação a... Aqui eu falo A em relação a ângulos, né? Aos ângulos, até posso... Aos. Em relação aos. Perfeito. Continuando, temos em relação aos ângulos alfa e beta. Alfa e beta são letras gregas utilizadas para se referir, então, para associar ângulos e planos. Então, aqui, no nosso triângulo retângulo, nós temos um ângulo alfa e nós temos o outro ângulo beta, que é o nosso objeto de estudo neste momento. Eu poderia trocar eles de lugar, né? Poderia chamar esse aqui de alfa e esse de beta, não ia mudar nada. É só uma questão de escolha mesmo. Então, pegando a primeira razão, gente, que é o só, vejam bem, só. Por que só? Significa que o seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno do ângulo referido é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando, fazendo uma associação rapidinho aqui, nesse triângulo retângulo, para você lembrar, então, nós temos o que aqui? Isso você não pode esquecer mais. Esse aqui é o ângulo reto, os caras que encostam, então, que faz a casinha do ângulo reto, cateto, cateto, e o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então aqui nós já sabemos que 16 e 12 são catetos desse triângulo retângulo, assim como sabemos que 20 é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ok? Aqui, lá, tudo bem? Luísa? Tá com cara de dúvida, hein? Tu entendeu o que eu fiz ali? Pessoal em casa. Ô, senhor, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá bom, então. É, por enquanto, né? Não, mas vai ficar tranquilo. Da forma que eu tô explicando aqui, não tem como. O só catoa? Tu vai ver agora, então. Vamos lá. Pegando a primeira razão aqui, ó. A primeira razão nos diz, complicando a vida, que o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa. É isso que está dizendo a primeira razão. Que o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é isso, resumidamente? Que o seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Por isso, o só. Que é um resumo do seno é igual ao oposto sobre hipotenusa.
Por isso que eu tirei, que eu escrevi o só aqui, que é uma forma mais simplificada para tu comprimir aquele monte de informação. Então, pegando a primeira razão para o seno do ângulo alfa para esse triângulo retângulo, é sempre uma coisa em função de outra, em função de outra. Nós temos que o seno de alfa será... Quem é o cateto oposto, então, ali ao ângulo alfa? Hã? Todos conseguem ver que o cateto oposto a alfa é 12? Oposto é que se opõe. É o da frente. O 16 é o cateto adjacente, que está ali como se fosse encostando. É como se fosse a parede. Isso aqui é um cateto adjacente, porque encosta no ângulo, e aquilo lá é um cateto oposto, porque se opõe, está na frente, está no outro lado de lá. Então, se a gente for pegar os dados que nós temos daquele triângulo retângulo aqui em relação ao seno de alfa, nós sabemos que o cateto oposto é 12. E quem é a hipotenusa? O 20. Então, o seno de alfa é oposto sobre hipotenusa, e quanto que dá isso? Vocês têm calculador aí? Vamos calcular. O pessoal em casa quiser fazer também, fica à vontade. 0,6. O colega achou 0,6 e tá certíssimo. O pessoal em casa entendeu até agora o que eu fiz? Acho que sim. Agora eu vou apagar isso daqui, e daí nós vamos simplificar isso, porque isso aqui está poluído. Eu não quero que vocês pensem em tudo isso. Eu quero que vocês associem aquilo que tem que associar. Senão vocês vão ficar malucos. Vamos lá. Então, seno de alfa é igual a oposto sobre hipotenusa. Nós sabemos que o oposto àquele seno de alfa, ao ângulo alfa, é 12, e que a hipotenusa é 20. E o colega calculou e disse que é 0,6. Olha como fica mais simples a coisa. Parece o Satanás, mas não, é só um capirotinho, né? Segunda razão para alfa, eu já vou pegar no modo simples, então. Modo simples, vamos lá. É cosseno de alfa é igual a A sobre H. Vamos lá. A, que é adjacente, sobre hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente ao ângulo alfa. Adjacente é que encosta. Vocês concordam comigo que tem dois lados que encostam no ângulo alfa, né? Um é hipotenusa. O outro é 16. Um é 20 e outro é 16. Perfeito? Então, aqui, ó, o adjacente é 16 e a hipotenusa é quanto? 20. Quanto é que dá isso, colega? Quem é que está calculando aí para nós? Zero 0,8, diz o colega aqui, tá certo. 0,8. Perfeito. Nós fizemos a primeira razão, a segunda eu vou pegar a terceira. Tangente, vou botar aqui TG, já vou subtrair alguma coisa, de alfa é igual a o oposto sobre adjacente. Eu estou aqui me referindo ao alfa. Isso aqui é um 2 esquisitinho, tá? Isso aqui é alfa, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, de verde, que é para poder não confundir com 2, alguma coisa assim, porque no alfa é feio mesmo, tá? Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, tá? Que é tipo um 2. Mas não é um 2, é alfa. Aqui, tangente de alfa, olhando para alfa, tangente será o oposto sobre adjacente, ou cateto oposto sobre adjacente. Quem é o cateto oposto? 12. Quem é o adjacente? O 16. O 20 é a hipotenusa. O 20 é a hipotenusa. Vou tirar essa flechinha, está induzindo vocês ao erro. E quanto é que dá isso, colega? (0,75), perfeito. 0,75.
Tcharam! Fizemos as 3 razões para o ângulo alfa. Agora nós podemos, aliás, nós vamos aplicar o mesmo raciocínio para o ângulo beta. Até aqui tudo bem? Pessoal de casa? Uhum. Então vamos lá. Mesma ideia. Eu vou fazer... Mesma ideia. Eu vou fazer seno, cosseno e tangente. Só que eu não vou estar me referindo a alfa. Eu vou estar me referindo, então, a beta. E as relações não mudam. São a mesma. É o soca à toa. Então, só seno é igual ao oposto sobre hipotenusa. Cosseno adjacente sobre hipotenusa. E tangente oposto sobre adjacente. Perfeito. Fazendo isso, então, vamos lá. É só montar e depois calcular, barbadinho. Em relação a beta, agora a gente está olhando não para alfa, para beta. Em relação a beta, quem é o cateto oposto a beta? 16. Você consegue enxergar isso aí no online também? Quem é a hipotenusa? É 20, perfeito. Quanto é que dá um dividido pelo outro? 0,8. 0,8. Perfeito. Tcharam. Continuando. Cosseno em relação a beta. Adjacente sobre hipotenusa. Em relação a beta, quem é o cateto adjacente? Em relação a beta, cateto adjacente? 12, perfeito. E a hipotenusa é? 20. Dividindo um cara pelo outro? 0,6. 0,6. E aqui é a mesma coisa, tá? Tangente de beta, então, vai ser o oposto, que é cateto oposto, que é 16, sobre o cateto adjacente, que é 12. E aqui vocês façam a divisão, então, ali. Dá para simplificar para o 4 também aqui, né? Simplificando para o 4, nós temos 4 sobre 3. Se quiser dividir 4 por 3, aí dá quanto? 1, o quê? 1,3. Tá, vamos deixar em forma de fração, então, para não usar um número redondinho. 4/3. Perfeito, gente? Então, hoje a aula foi sobre classificação de triângulos quanto a ângulos, e nós começamos a desenvolver o básico, então, de trigonometria no triângulo retângulo. Perfeito? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos. Se não tiver, estão liberados. Ô, senhor, o senhor vai voltar essa aula? Vai voltar a dar uma explicada de novo na próxima aula, né? Não ia, mas tu quer, precisa, eu faço. Eu acho que eu queria, só para ter certeza mesmo. A minha ideia é fazer o seguinte, postar uma lista de exercício, de atividade e fazer com vocês. Vocês que vão estar em casa aí, o pessoal que vai estar aqui impresso, daí vocês vão estar, vocês fazendo, e vocês fazendo é melhor do que eu só estar explicando aqui. É uma boa, é melhor. Perfeito? Prefiro. Na próxima aula vai ter uma lista postada sobre isso aqui, e vocês vão estar fazendo em casa e uso aqui ao vivo. E era isso. Tá bom, então, senhor. Obrigada. Até a próxima aula. Até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau. Vocês aqui no presencial têm alguma dúvida? Fechou, senhor. Boa noite. Fica com Deus aí. É nóis. Se cuida, Bruno. Próxima aula, daí a gente vai fazer uma lista de exercícios e vocês vão estar fazendo e eu vou estar ajudando vocês aí, tá? Mas devagarinho, não se preocupem. Acharam muito difícil isso? Mas eu tento ser bem tranquilo para explicar para vocês e não só passar matéria que vocês entendam o que eu estou pensando. Tanto é que eu uso algumas cores e tento para poder vocês acompanhar. A minha ideia é construir o conhecimento com vocês, mas mesmo assim, na próxima aula, fazendo exercício, ajudando vocês vão desenvolver devagarinho. Tá bom?
Não se preocupem. Por mim, vocês estão liberados, então eu vou juntar minhas coisas aqui e é isso, beleza?